parece que a Mercedes está com essa coragem agora, né? De reprojetar aí. Ela reprojetou a suspensão traseira desde a corrida passada, e parece que para Imola ela vem com uma nova suspensão dianteira e um novo pacote aerodinâmico. Inclusive, estão dizendo aí que vão tirar aquele side pod zero, vão botar um side pod mais tradicional. Vamos ver. O que você acha? O que você achou dessa proposta da Mercedes? Foi a única que veio com esse side pod zero aí, né, entre aspas. O que você achou disso? Qual a tua opinião dessa ideia da Mercedes aí? Uhum. Essa ideia veio no início da temporada de 2022. Né? Então, Isso. side pod zero. Explicar qual que é o conceito do side pod zero. Se você olha um carro de Fórmula 1 de frente, né? Então, imagina só. A minha cabeça aqui, por exemplo, olhando de frente, é a cabeça do piloto, né? Tem um bico do carro aqui, né? Então você vê aqui o charuto, né? Que é onde o piloto fica. Aqui do lado tem duas laterais aqui que se chamam side pods. Essas laterais, elas acomodam o radiador do motor, né? Então o radiador ele fica ali de uma forma que de frente assim, é igual um radiador de carro, parecido. O radiador, já viu, Sim. né? O radiador de carro está aqui, Sim. então ele recebe o ar frontal. Ele precisa estar nessa posição. Alguns ficam nessa posição, tem uns que ficam um pouquinho inclinados assim, mas eles recebem o ar frontal para resfriar o líquido de arrefecimento do motor. Passa por ali. E aí a Mercedes falou, poxa, isso aqui todo mundo tem que ter, então é ruim. Aerodinamicamente é ruim. Por quê? Porque o vento, quando vem de frente, ele encontra aqui uma parede, né? Tudo bem que o ar entra um pouquinho, mas ele fica ali parado, tal, no radiador. Então, assim, é uma parede ali, é um freio aerodinâmico. Mas como toda equipe tem que ter, todo motor tem que ser refrigerado, é igual para todo mundo. É ruim, mas é igual para todo mundo. Aí a Mercedes falou, não, peraí, eu produzo o meu motor. Eu sei que meu motor ele tem capacidade de trabalhar um pouco mais quente. Ou eu preciso de uma área de radiador, eu consigo trabalhar com uma área de radiador menor. Então o que eles fizeram? Eles montaram o radiador, em vez de montar desse jeito, eles montaram ele em outra posição. Onde ele não recebe mais o vento frontal, ele recebe um vento meio lateral. Com isso, ele reduz o tamanho do side pod. Né? Então, aqui na minha cabeça, em vez de ser aqui um side pod do tamanho da minha mão, ele diminuiu aqui. Então, ele diminuiu. Ele diminuiu o quê? A área frontal do carro. Quando ele está andando em reta, ele tem menos arrasto, porque é menos área frontal para poder bloquear o ar. Então, na teoria, você fazer um carro com side pod mais fininho, olhando de frente, você vai desenvolver muito em reta, porque vai ser menos freio aerodinâmico. Assim, a ideia é inteligente. Como eles são fabricantes do próprio motor, você consegue ali pensar num motor concebido para utilizar pouca área de assimilação de vento, né, para o radiador. E aí a ideia foi fantástica. Eu lembro que nos testes de inverno do ano passado, né, na verdade, no lançamento do carro, eles mostraram um carro fake, que tinha um side pod normal. E aí, quando chegou lá no Bahrein, que foram fazer os testes de inverno, pum, apareceu aquele carro com side pod mais curtinho, assim, fininho. Aí todo mundo, como ninguém pensou nisso, né? O regulamento permite, por que ninguém pensou e tal? Nossa, a Mercedes vai nadar de braçada, né? Pensaram isso. Na verdade, teoricamente, é tudo isso que eu falei. É bom, né? É bom. Só que o problema é o seguinte, é que com o side pod menor, acabou que o assoalho ele tem um regulamento, né? Então, assim, o assoalho tem que estar lá. Então, ele não tem esse side pod, mas o assoalho ele é grande. Ele embaixo, assim, bem perto ali, onde deveria ser o side pod, existe um assoalho. Eles não podem tirar o assoalho dali. E por conta desse assoalho que ficou, né, acaba gerando uma instabilidade. Porque o ar, com o side pod em cima, o ar não passava por ali. Quando você tirou parte do side pod, o ar passava muito rápido ali em cima desse assoalho. E quando o ar passa muito rápido ali em cima do assoalho, ele meio que deixa instável, né? Porque a aerodinâmica do carro é invertida do avião, né? Do avião, para poder subir, né? Você passa o ar aqui, tem que passar, né, mais rápido do que aqui. Se você quiser descer, você tem que passar o ar mais rápido aqui do que aqui. Então acabou que o ar passava muito rápido pelo assoalho que estava exposto ali, pela falta do side pod. E aí, de vez em quando, eles tinham esses problemas de hora tinha aderência, hora não tinha aderência, hora tinha aderência, hora não tinha aderência, era instável. E aí criou aquele porpoising, que é aquele trepidação, né, que batia, o carro ficava subindo e descendo na reta, né? O piloto reclamava que ficava com dor nas costas, porque ficava batendo. Então, a teoria aerodinâmica de você ganhar mais
mais velocidade em reta, com menos arrasto, é boa. Só que acabou que o assoalho muito grande, que era o regulamentar, acabou prejudicando isso, causando essa instabilidade. Porque, hora ele tinha muita aderência, de repente ele perdia a aderência, ele estolava, aí o carro levantava. Aí voltava a ter aderência, o carro levantava. Aí ficava, levanta abaixo, levanta abaixo. Eles não conseguiram utilizar todo o potencial da teoria aerodinâmica do side pod zero para desempenho, por causa do proposing. E Exatamente. aí fala, não dá para guiar com esse kick, então vamos tirar o kick. Como? Levanta a altura do carro. Poxa, mas se levantar a altura do carro, eu vou perder o efeito aerodinâmico do assoalho. Aí eles perderam desempenho porque levantaram o carro para não ficar batendo. Então eles estão nessa celeuma danada. Mas o incrível é que ano passado eles sofreram com isso, aí foram trabalhando para reduzir o porpoising. Quando chegou no Brasil, lembra que o Hamilton ganhou a corrida no Brasil? Vagamente, não lembro, mas ou É, seja, não. Mas aí eles estavam sofrendo, e de repente eles foram melhorando um pouquinho, e no Brasil ganharam a corrida. Não ganharam, fizeram dobradinha, né? Acho que foi Hamilton em primeiro e Russell em segundo. Aquela vitória no Brasil fez com que eles falaram, porque eles já estavam projetando o carro de 2023, onde ia ser totalmente diferente, ia ser um sidepod normal. Mas a vitória no Brasil alertou o pessoal técnico assim, peraí, o conceito não é tão ruim assim. Quando a gente conseguir trabalhar esse conceito aí, ganhou a corrida, né? Então é um carro que é um projeto que tem futuro. E aí eles vamos manter para 2023, porque se a gente acerta, vai ganhar tudo ano que vem, né? Porque nenhuma equipe tem, só a gente vai ter isso. E aí mantiveram para esse ano. Mas eles infelizmente estavam equivocados, porque essa questão do assoalho é que pega, né? Que pega. Eles não podem mudar o regulamento só para eles, né? Porque eles estão sofrendo a com primeira assoalho. impressão que eu tive quando eu vi esse side pod zero, né, Uhum. é o seguinte: eles deveriam realmente ele fazer esse ângulo do radiador, como você falou, para evitar esse arrasto. Para mim é perfeito. O problema é que quando ele, na minha opinião, ele deveria ter feito isso, mantendo o side pod largo. Por quê? Para mim, o side pod também é um elemento de aerodinâmica. São duas pequenas asas que o carro tem, que ele tem como trabalhar essas superfícies para melhorar a aerodinâmica dele. E ele perdeu isso, que ele diminuiu essa asa, entre aspas, compreende? Então, para mim, esse projeto não tem como dar certo, porque ele está perdendo uma parte do carro que ele pode trabalhar e não tem mais. Ele está desperdiçando aquilo ali. Se você olhar o carro da Red Bull, né? É bem claro isso. Onde o Russell fez um buraco lá no sidepod do Verstappen, é bem claro isso. Antigamente o sidepod era uma estrutura assim, né? Meio quadradona. Pá. Hoje não, ele é assim, aí ele faz uma voltinha para o ar passar embaixo, para que o ar passe mais rápido por aqui do que por aqui. É verdade, ele acaba funcionando um pouco como uma asa, né? É verdade, Exato. tem razão. Exato. E o sidepod zero, ele pede isso. É que eles fizeram os cálculos e viram que eu tenho uma seção frontal menor, o que eu ganho em reta vai me compensar muito mais eu perder essa asa, né, em curvas, né? Então Mas olha só, fizeram a conta. mas essa frontal é basicamente o radiador. Se ele faz o ângulo do radiador que ele fez, mas mantém o sidepod, né, ele consegue fazer materiais bem resistentes, que ele vai ser fino, digamos assim, né, uma espessura de frontal bem pequena. E aí ele mantém toda aquela superfície, é muito grande a superfície, né, do início do sidepod até o final do carro é muito grande. Então é uma superfície que ele tem ali, uma de cada lado, que ele pode trabalhar aerodinâmica. E ele no sidepod zero não tem isso, ele perdeu esse recurso. Ele desperdiçou esse recurso. Você fala, pegar o sidepod, botar ele como zero mesmo, o radiador aqui, só que manter uma asinha aqui. Isso, ele mantém o sidepod, ele não pode estar todo fechado. Mas pode passar dentro dele, livre, o radiador ali, no ângulo que você falou, o radiador com um ângulo bem pequeno, então o ar vai passar livre dentro dele. Olha só o recurso que ele teria. Se ele usa esse ângulo de radiador, mantendo o sidepod ali,
ele tem um recurso aerodinâmico violento. É verdade. Aí sim seria muito eficaz. É uma questão regulamentar. Essa parte eu não entendo tanto, né, se o regulamento permitiria, mas a princípio acho que não seria diferente dos sidepods tradicionais, né? Então Exatamente. eu vou te passar o contato do LinkedIn da equipe Mercedes para você mandar teu currículo lá, viu? Peraí. Resolveu o problema da Mercedes. Acabei de resolver o problema da Mercedes. Vai que cola. E funciona, né? Vai que funciona e cola. Olha que legal. É lógico, essa é uma observação, né? Lá deve ter, se bobear, mais de uma dezena de engenheiros trabalhando com isso, com altos softwares, né? Uhum. Então, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Não, Apenas a minha opinião aqui. mas tem razão, é a criatividade, entendeu? Muitas vezes o cara tá ali, né, envolto na bolha, e aquele problema já tá 2 anos e tal, ele não enxerga, né?